E aí, galerinha do Petrolina Educa, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Na verdade, nós vamos para a aula de revisão. Essa vai ser a nossa parte 1 da nossa revisão, onde nós vamos ver parte do assunto que já foi trabalhado nessa quarta unidade e na próxima aula, na semana que vem, a gente finaliza, certo? A gente foi vendo essa primeira parte sobre o uso da biomassa e as consequências positivas e negativas. Vocês lembram desse vídeo? Vocês conseguiram anotar alguma coisa? O que foi que vocês anotaram? É importante que vocês tenham essas anotações. Então, o que é biomassa, né? A biomassa corresponde ao conjunto de resíduos que são utilizados, né, para a produção de energia. E aí esse resíduo ele pode ser animal ou vegetal, né? E é utilizado para a produção de energia, para a produção de biocombustível, né? E aí como é que ela funciona, né? Essa biomassa ela vai ser basicamente colocada em combustão, né? Em uma combustão que ela pode ser direta ou indireta, ou seja, uma queima direta ou indireta. E aí a partir dessa queima é gerado, né, formado a energia. E aí, quais são os tipos, né? Onde que eu encontro essa biomassa? Quais são os tipos de biomassa? A biomassa ela pode ser de origem vegetal, oriundas de cultivo agrícola, que às vezes sobram ali mesmo, né? Numa plantio de uva, vai sobrar aquelas cascas, aquelas coisas que vão ser descartadas, então aquilo é uma biomassa. Óleos vegetais, resíduos da indústria de madeira, né? Resto de madeira ali, fazem parte dessa matéria, né? Dessa biomassa. Vocês podem ver aqui nessa imagem também, né? Que tem diversos tipos aqui. Elas podem vir também de resíduos biodegradáveis urbanos, né? Resíduos como lixo e tantos outros materiais, né? Que podem ser utilizados na biomassa, para produzir essa biomassa. Só que como toda fonte de energia, a biomassa ela também tem suas desvantagens, né? Claro, ela tem a grande vantagem de ser um recurso renovável, porque vai estar sempre vai existir a produção de lixo, sempre vai existir a produção, o resto de alguma coisa, que vai ser utilizado depois como nessa biomassa. E só que tem essa desvantagem de que muitas vezes a produção da biomassa em determinados lugares ela vai ser de fonte madeireira, né? Então, para que isso ocorra, são desmatadas algumas áreas, precisa tirar madeira de algum local, de alguma localidade, então acaba ocorrendo o quê? Desmatamento, para que haja essa queima, né? A combustão. Acaba gerando também fumaça, fuligem, essas coisas que acabam contaminando, né, o meio ambiente, poluindo o ar. E para nós que moramos aqui na Caatinga, né, qual desvantagem da biomassa? Essa produção ela tem a consequência negativa na Caatinga justamente voltada para a questão do desmatamento, né, que acaba ocorrendo desmatamento para a produção da biomassa, para a produção de outros materiais, desmatamento esse que afeta diretamente o solo, os animais, né, as árvores, claro. E aí, futuramente, esse solo vai ficando mais pobre, vai ocorrendo erosão, vai ocorrendo desertificação, até chegar a um ponto desse solo ele estar totalmente degradado. E aí vai ocorrer o que? As espécies de animais não vão mais estar ali também. Então, uma situação em cadeia, né? Uma ocorrência em cadeia que vai degradando ali. Então, tem essas desvantagens para a Caatinga, né? Para quem vive aqui na Caatinga. E aí, outra parte que a gente viu foi as vacinas. Lembram? A gente falou das vacinas. Hoje está em alta, né? Falar de vacina por causa das vacinas contra o coronavírus, né? As vacinas da Covid-19. Mas vale frisar que não existem, não foram criadas agora as vacinas, né? As vacinas não existem por causa da Covid-19.
Na verdade, a história das vacinas vem muito antes disso, né? Muito e muito antes disso mesmo. As vacinas surgiram porque antigamente as doenças não se sabiam origens, não se sabiam tratamentos e acabavam devastando centenas e centenas de pessoas, né? E aí, alguns cientistas foram percebendo algumas situações, né? Na época da varíola, que foi uma doença que matou centenas de pessoas, e aí eles foram percebendo que algumas pessoas elas acabavam criando ali uma resistência para aquela vacina, né? Quando estavam expostos. E aí, diante disso, eles foram fazendo, na verdade, estudos, criando meios ali, até que chegaram, né, a primeira vacina. E aí, claro, as vacinas elas foram sendo cada vez mais atualizadas, né? A ciência evoluiu, então foi evoluindo também a maneira de criar as vacinas. As vacinas elas são criadas de 3 formas, né? Claro que já aparecem diversas outras formas, mas atualmente as 3 formas mais conhecidas de produzir uma vacina é utilizando o micro-organismo causador daquela doença atenuado, ou seja, ele está ali, mas ele não é capaz de causar uma infecção grave na pessoa, ou vão usar ele totalmente morto, né? Ou vão usar pedaços desse micro-organismo, né? Vou retirar dele só um pedacinho e a partir daquele pedacinho eu vou produzir a vacina. Porque como é que a vacina funciona? Vocês lembram? Não? Então eu vou lembrar agora. As vacinas, elas funcionam estimulando a produção de anticorpos no nosso organismo. Então, por exemplo, a gripe, né? Aquela vacina que a gente toma todo ano. A gripe a gente sabe que ela é causada por um vírus, e esse vírus ele entra no nosso corpo e ataca as nossas células, e ali ele vai se multiplicar causando a doença. Só que no nosso corpo existem células chamadas células de defesa. E às vezes, quando o vírus é novo, né, pegou ali aquela gripe, suas células de defesa não são capazes de destruir aquela doença. Então, quando você toma a vacina, você meio que está ingerindo um pedacinho daquela doença que não vai te causar mal, nem vai levar à morte, não vai fazer nada, né? Mas vai meio que treinar aquelas células para que elas estejam prontas e em número suficiente para quando você ficar exposto àquela doença. É como se, né, o vírus ele se convertesse, né, ficasse bonzinho e fosse ali treinar as suas células para que elas soubessem se defender, né, quando estivesse exposta de fato ao vírus ruim, né? Basicamente é isso que a vacina faz, ela estimula a produção de anticorpos. As vacinas elas não curam a doença porque ela não é diretamente um medicamento que você usa depois que já adquiriu a doença, né? Ela é para evitar a doença, então ela não cura a doença, ela evita a doença, né? E aí, né, existe no Brasil calendários de vacinação, então você sabe, todo ano tem aquela campanha da gripe, né? E várias doenças já foram completamente erradicadas, um exemplo delas é a varíola, por causa do uso das vacinas, né? Porque a vacina ela vai protegendo e se não tem mais foco da doença, ela acaba sumindo, porque não tem mais pessoas que vão adquiri-la. E aí outra coisa, né? Em relação às vacinas, que a gente foi vendo, né? A gente viu que existiu no Brasil e em algumas outras partes, mas no Brasil, grupos, né, de pessoas que não aceitavam a vacina, que eram anti-vacina, porque diziam que as pessoas adoeciam por causa das vacinas, que as vacinas traziam eram doenças. E esses boatos, nessas conversas, acabaram causando no Brasil o que a gente chama de revolta da vacina. Uma revolta pesada, sangrenta, inclusive, né? Causou mortes, porque um grupo não aceitava a vacina e o outro queria que a vacina fosse obrigatória para poder erradicar as doenças. Então houve esse movimento, né, chamado de revolta das vacinas. Mas a gente sabe que as vacinas elas não causam
doenças, né? Elas evitam doenças. Claro que, como todo tipo de medicamento, as vacinas podem trazer, sim, para algumas pessoas, reações adversas, né? E aí cada organismo acaba respondendo de um jeito. Algumas pessoas só têm ali uma febre, alguma dormência, algum inchaço no local, outras já têm uma reação mais séria e precisam ser hospitalizadas. E aí são pessoas que acabam tendo problemas em tomar aquele determinado tipo de vacina, né? Para aquele determinado problema. E aí já vai ser buscada outra forma dessa pessoa ser tratada, digamos assim. Mas, no geral, as vacinas ajudam a erradicar doenças. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. E na próxima semana temos mais. Valeu!